Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Vamos estar falando sobre a série Reinado. Não sai daí que vamos estar falando sobre fatos curiosos. Vou dar um pouquinho de spoiler. Quem gosta de mais sobre fatos curiosos, fatos históricos, vocês estão no lugar certo. Então vou estar falando sobre esses assuntos aqui com vocês. Certo? Vamos lá começar? Hoje vou começar a falar sobre a série Reinado. Tudo começa com a protagonista principal, que é Mel. Então vamos estar falando um pouquinho sobre ela. Então, eu fiz tipo uma análise aqui para ter uma noção do que está acontecendo. Então, fiz uma análise de assistir a série e tudo, mas eu tinha que fazer uma análise aqui, que muitos detalhes para falar com vocês. Então, vou estar falando com vocês aqui agora sobre essa análise que eu fiz. Tive que fazer uma especulação de tudo, passo a passo, para estar falando isso com vocês aqui agora, certo? Então, primeira análise, vamos estar falando. Mary Stuart, ela é rainha da Escócia, né? É a série apresentada por uma jovem rainha que enfrenta intrigas políticas e amorosas. Historicamente, Mary Stuart nasceu em 1542. É uma rainha desde jovem e sua vida foi marcada, né, por conflitos religiosos e políticos. Então, isso sempre aconteceu, sempre ocorreu. E tem outro fato, assim, que bota bem explícito, né? Especialmente a relação da Inglaterra dela com sua prima. Então, isso está bem destacado na série, né? Como podemos observar aqui com vocês. E outra coisa, outro detalhe, outro item que eu cheguei a analisar fora, mas bem como os conflitos religiosos entre católicos e protestantes, embora esse tema seja historicamente preciso, então as personagens fictícias são adicionadas na série. Então, para trazer uma necessidade de refletir uma realidade histórica, então é necessário trazer personagens assim, às vezes fictícios, para poder a gente ter um desenvolvimento com a história. Por isso que eles criam personagens novos, como podemos analisar. Temos personagens que nunca existiram na série, que é a personagem Lola. Essa personagem nunca existiu. Só que ela tem um pouquinho de Mary, se você observar, tem um pouquinho de Mary. A forma como ela é retratada, como ela morre e tal, tem tudo a ver com Mary. É como se fosse Mary também. Então, eu sei que vocês ficaram com raiva de Mary. Eu sei que vocês ficaram com raiva de Mary na série e ficaram com raiva de Lola também. Então, tem esses detalhes para a gente deixar assim mais explicado. Em relação a Sebastian, não teve Sebastian. Outra coisa que também vamos falar, gente, Mary nunca teve envolvimento, nunca traiu Francis, com o Conde Condé, nunca traiu. Então a série foi colocada assim para trazer mais emoção, enfim, mas ela nunca traiu o Francis. Também vamos estar falando, Francis não era tão ativo como mostra na série, atlético, um homem, né, envolvente e tal. Tinha, assim, não era nada disso. Infelizmente, não vou decepcionar vocês, meninas. Francis não era aquilo tudo. Ele não era aquilo tudo. Gente, se você pegar os fatos históricos, Francis, ele tinha problema de saúde muito grave. Os fatos históricos mostram isso. Ele tinha problema de saúde muito grave, né? Enfim, inclusive ele não chegou, não sei nem se ele chegou a ter relações com Mary, não sei. Só sei que eles tiveram uma relação de amizade, amor e tudo, mas ele tinha uma afinidade com Mary muito grande, né, historicamente, uma afinidade muito grande com Mary, tanto que era como se fosse um confidente dele. Mas eu não sei se ele realmente, Mary defendia ele em relação, se ele teve relação com ela, firma mais de pé junto dizendo que ele teve, mas a gente não temos muita certeza, porque ele tinha um problema de saúde dele, né? E o problema ele tinha um problema de saúde que só andava com o narizinho, né? Aquela secreçãozinha no nariz, né? Enfim, andava assim, bem fraquinho, quando ela ficava doente. Inclusive, até o próprio Francis, ele morreu de infecção no ouvido. Na série mostra que foi através de uma luta, tá? Realmente ele morreu de infecção no ouvido. Isso é... E bem novinho, gente, bem novinho. Se Francis morreu uns 14, 15 anos, 18, mas era bem novinha, viu?
Então, porque naquela época os reis e as rainhas, os príncipes da realeza casavam muito cedo, com 15, 16 anos já estavam casados. Era na Idade Média, era assim que funcionava. Na Idade Medieval, Idade Média, era assim que funcionava. Eles casavam muito cedo, com 15, 16 anos já estavam casados. Era assim, para formar alianças, né? Sempre teve essa relação por esse fator. Outro fator importante, gente. Por que será que botam Mary como adúltera? A Mary nunca traiu Francis. Não sei por que botou essas cenas. Eu fiquei com raiva de Mary na hora, e depois eu perdoei ela. Não tem como não se apaixonar por Mary. Não tem como se apaixonar. O espírito de Mary era aquele mesmo, não mentiu. Só mentiu em questão da luta, não teve aquela luta, ele morreu na cama mesmo, debilitado, então não teve aquela luta. E E alguns aspectos, assim, eles aumentaram, botaram os programas fictícios para poder aumentar a história, dar mais glamour, né? Mas tem algumas coisas que, cara, os usos das roupas modernas, né? No período histórico, é de uma forma de liberdade da série, então, aqui, gente. Essa roupa aqui de Mary, espetacular. Então, as roupas eram maravilhosas, roupas vivas, né? Então, as roupas eram de uma forma moderna, inspirada no período histórico, mas também a liberdade da série, isso trazia, né? Eventos reais e outros complementos que era da série. Às vezes aglobava aquelas partes assim fictícias, de algumas coisas que eles colocavam, apimentava, né, para poder chamar a nossa atenção. Tudo isso era necessário para chamar a atenção do público, então trazer um enredo envolvente. Eu, necessariamente, amei o enredo, muito bom. Mas em relação aos fatos históricos, tem algumas coisas muito erradas na série, mas ele traz assim pra gente aquele romance gostosinho no final da tarde e ao mesmo tempo aquele drama assim, tipo Romeu e Julieta. A série traz isso. É um complemento fictício, né? Tem os complementos fictícios para manter interesse ao público. Tudo isso, como eu falei com vocês aqui. Agora, outro aspecto também que a gente está falando da série, a série ela ganhou popularidade, né, nas abordagens românticas e intrigantes da história, atraindo um jovem apesar das impressões históricas. Reinado traz interesse em uma figura históricas reais como Mary Stuart, mas o conflito da identidade de poder, a luta de Mary para manter a identidade e o poder do mundo dominado por homens naquela época. Então, os homens que mandavam, que comandavam, e naquela época, tipo, é difícil uma mulher tá, né, ali no poder. Então, gente, a série me pegou em três aspectos assim, importantíssimos. Também a relação dela com Catherine, né? A mãe de Francis. Então é muito bem abordado aquela questão, né? Tem hora que Catherine era mãezona, e tem hora que Catherine também era uma bruxa, que virava uma bruxa de vez em quando. Mas a série traz assim uma proximidade assim do fato de das pessoas não querer sair do poder. Então, para não querer sair do poder, você manipulava uns aos outros. Isso sempre teve, sempre existiu manipulação. Sempre existiu ao decorrer da história, sempre existiu isso. Mas a série aborda esse lado, né? Em questão da mãe de França, a mãe de França nunca quis atrapalhar, historicamente, nunca quis atrapalhar o plano dos filhos. Ela nunca quis que Francis não casasse com Mary. Pelo contrário, era a favor do casamento de Francis com Mary. Entendeu? Aquela parte de Nostradamus ali está totalmente fora do contexto. Mas Francis, ele tinha a aprovação da mãe em estar com Mary. Né? Sempre teve. E realmente, Mary foi a pessoa que mais sofreu nessa história foi Mary. Foi tipo assim, como se fosse uma mercadoria, né? Na verdade, de troca. Como se fosse uma mercadoria de troca, tipo assim, vamos fazer aliança aqui pra gente ter paz, pra gente se unir, e aí a gente tem controle sobre a Inglaterra ali. Então, tipo, como se fosse uma aliança de troca, porque sabia que Mary era a preferidinha. Mary, ela podia reivindicar o trono da Inglaterra. Ela tinha esse direito. Mas, infelizmente, a princesona lá estava no poder, que era a prima dela, Elizabeth. A gente está falando sobre o assunto lá na frente, sobre esse assunto aqui no nosso canal. Gente, aqui outra coisa também.
como está mostrando aqui na imagem, na temporada, no decorrer das temporadas, temos uma temporada importantíssima, né, que vai trabalhar com esses três personagens. Depois da morte de França, a gente pensa que acabou. Na primeira temporada pensa que acabou, enfim. Ai, meu Deus, Francis morreu. A gente pensa que ali a história acabou. Ali no decorrer da história. Mas quem conhece a história de verdade, Meryl Streep, sabe que depois que Francis morre, a história continua. Então, a série trabalha três rainhas. Então, trabalha com Mary, né? Principal, a personagem principal, Mary, Catherine e, por último, a nossa megera da vez, que na série bota ela como se fosse uma megera, que é Elizabeth, né? Então, Elizabeth é como se fosse uma bruxa na história, que a autora era bruxa, mas se passou como, enfim, como se fosse, às vezes, intermediadora, às vezes ela era bruxa, então tem os seus lados assim. Então você via a manipulação dessas mulheres. Então era bem destacada a coragem dessas mulheres no século onde homens governavam, mulheres estavam governando. Então isso é muito bem destacado. Elizabeth, na verdade, o lado de governança e tudo certinho, ela era uma rainha que destacava entre as rainhas, porque, afinal de contas, uma mulher governar um reino, né? Era uma coisa assim bem difícil, mas ela mandava, desmandava, fazia de tudo. Então, Elizabeth tinha todo o poder nas mãos, né? E Mary, por sua vez, por ser a preferida, né, do povo e tudo. Então, o que ocorreu? O que levou à morte de Mary? O que levou à morte de Mary simplesmente é o fato das intrigas que aconteciam naquela época, né? Intrigas entre que tinha tinham os servos, né? Na verdade, os servos traziam informações pessoais de Mary e chegava assim e falava assim: é, minha senhora, Mary falou isso da senhora que queria tomar o seu lugar, tava aí começava as picuinhas. Então a própria Elizabeth começou a entender que Melrick realmente queria tomar o trono dela. Queria tomar o trono dela. E por direito, na verdade, quem tinha direito, na verdade, era Melrick. Por direito, quem tinha direito era Melrick. Elizabeth era, na verdade, era filha do rei, né, da Inglaterra, com uma das suas amantes. Por isso é que não foi aprovada pela Igreja Católica. A Igreja Católica falou que não ia fazer o casamento. O rei, como estava apaixonadíssimo pela mãe de Elizabeth, casou-se com a mãe de Elizabeth, mas só que não casou na religião católica, ele casou na protestante. Por isso que Elizabeth é protestante. Naquela época, o católico, né, o fato da Igreja Católica naquela época, ela governava, né, ela desmandava, então ela tinha todo o poder, toda a autonomia. Então eles acreditavam que a Igreja Católica era enfim. Mas no meio de tanta discussão, sempre teve os conflitos, e que foi ilustrado na série, muito bem ilustrado, inclusive, agradeço a série por isso, por ter mostrado, os conflitos dos protestantes com os católicos. Isso aconteceu realmente, essa guerra, entre protestante e o povo católico. Então aconteceu. Até hoje acontece, mas só que é de forma diferente. Ninguém mata um outro, não. Às vezes acontece um caso ou outro, mas naquela época era sangue. Era sangue, sangue mesmo. O povo era sanguinário. Eu gostava de quanto mais morte, era melhor. Então, naquela época, existia dessa forma. Era bem ilustrado. E a Elizabeth não era bem aceita pelo fato de ser protestante, como a maioria era católico, enfim. E tinha a questão dos católicos ser a favor de Mary. Então tinha aquela disputa, né, de poder. Os católicos queriam que Mary estivesse no poder, o Papa queria que Mary estivesse no poder, porque isso é benefício para a igreja, e os protestantes não queriam. Então teve esse embate religioso e político, então teve essa guerra. Então, na verdade, Mary foi morta. Nada mais é que tudo foi uma armação. Foi morta por intriga.
intrigas, contendas, foi morta dessa forma, por causa de intrigas e contendas. Né? Dentro do próprio palácio ocorreu isso, então foi por isso que Melry foi morta daquela forma, de uma forma cruel, né? De uma forma cruel. Então, essa cena de Melry foi de cortar o coração. Quem assistiu sabe que foi de cortar o coração, eu chorei horrores. Eu chorei com a morte de Francis, chorei com a morte de Melry, e a morte de Melry realmente foi a que mais me doeu. E realmente a gente queria mudar a história. Pô, lembra quando não pode acontecer isso com ela? A gente ficava. Porque a gente adotou Melry. Né? A gente adotou Melry. E porque aquela cena da morte dela, gente, foi muito trágica. E na verdade eu queria tanto que não acontecesse isso, mas a gente sabe que historicamente aconteceu. Isso me dói em saber que aconteceu. Eles não podem mudar essa parte. Por isso que eles não puderam mudar esse final, porque realmente aconteceu. Então, uma coisa que eles não podiam mudar e depois o povo fica criticando. Gente, Mary morreu, vocês estão botando Mary como se fosse sobrevivente. Então, por isso que eles não puderam mudar. Mas a morte de Mary foi a coisa mais horrível. Sabe aquela cena de filme de terror? Foi exatamente o que aconteceu. Historicamente foi, gente, foram 3 machadadas. O filme até que suavizou, a série suavizou essa cena. Mas foram 3 machadadas. A primeira machadada a Maria gritou, o sangue espirrou. A segunda machadada, o sangue espirrou. Na terceira, degolou. Pensa a dor dessa menina. Muito brutal. Muito brutal. A prima deu a sentença de morte para Melry. Muito cruel, né? Por causa de disse-me-disse, intriga, matou Melry. Enfim, ainda bolou um plano para poder ela ficar como se fosse criminosa, como se fosse uma pessoa que traísse a corte, que traísse a coroa, como se fosse traidora. Ela foi morta como traidora, gente. Por isso que teve aquela punição. Ela foi morta como traidora. Por um assassinato. E aí? Ai, esse de cortar o coração de qualquer um, eu não gosto nem de lembrar, mas essa série foi a parte mais trágica. E a parte que me deu um alívio na série foi a parte do final, que eu lembrei, assim, tipo, do amor, que foi lembrado na série, o amor de Melry por Francis. Essa parte final. Que me deu aquele alívio, a parte do amor dos dois, então ficou marcado na série. Isso foi uma forma muito bonita, foi muito poética de ser mostrado e ilustrado a série. Foi uma parte, assim, maravilhosa, linda, que eu me apaixonei pela série, pelo romance dos dois. Foi uma coisa, assim, incrível. Superaram tudo para estar juntos. E foi uma série muito linda, até após a morte. Então, tudo isso a série ela retratou dessa forma, né? Então foi uma série apaixonante, uma série que você se empolga, uma série que fala as palavras coloquiais, apesar da época, mas fala para a gente começar para a gente entender, né? Para poder até os jovens também entenderem de uma forma mais assim, mais até atraente, né? Mas é uma série muito boa, atraiu boa parte do público jovem essa série, mas também foi uma série que, oxe, muita gente chorou com essa série. Eu chorei muito com essa série. Então, tem a parte histórica também. Depois, se quiserem pesquisar sobre a história de Melry, pode pesquisar no Google, procurar saber a verdadeira história de Melry Stuart. Eu vou te dizer, tem muita coisa diferente na série. O que eles não mentiram foi em relação. Francis morreu realmente de infecção do ouvido, mas não morreu lutando, viu, gente? Melry foi morta daquela forma, trágica. E antes de morrer, o que a frase que Melry falou ficou marcada na minha cabeça. Senhor, eu entrego o meu espírito. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa frase aí dela foi uma série, eu chorei muito nessa cena. E realmente Mary falou isso historicamente nessa parte que foi ilustrada na série. Então, é uma série apaixonante, a série trágica, mas também uma série que traz um pouquinho da realidade daquela época.
Então eu gostei muito da série, destacou muito as mulheres, então a gente pôde ver o ponto como são as mulheres governando naquela época, então isso foi uma coisa revolucionária. Amei a série. Quem gosta de filmes históricos, séries históricas, é muito bom. Tem algumas diferenças, sei que vai ter crítica. Ah, é diferente, Jéssica, não tem nada a ver. Mas, enfim, tem a parte histórica e tem as partes fictícias, para pavimentar a série. Mas eu amei essa série, espero que vocês gostem dessa série. O nome da série é Reinado, ou então Ray. Se vocês conhecerem, é muito bom para vocês assistirem. Então, gente, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vou trazer mais informações, mais séries apaixonantes para vocês aqui e séries históricas aqui, trazendo para vocês. Então, gente, não esqueçam, por favor, me lembre, me mande, gente, filmes, séries que vocês acham interessante. Mande para mim nos comentários para eu estar falando aqui no meu canal. Vou estar aguardando vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, para mais conteúdos históricos épicos. Na descrição, você encontra links para nosso Instagram, produtos incríveis, e cursos exclusivos para expandir seus conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo.